Imagine um vinhedo cheio de frutos saudáveis, irradiando vida e beleza. Porém, ao cair da noite, pequenas raposas entram sorrateiramente, mordiscando galhos, destruindo raízes, arrancando os brotos mais promissores. A princípio, o estrago parece pequeno, insignificante. Mas, com o tempo, as vinhas murcham e a colheita é arruinada. Assim também acontece com o nosso coração. Pequenas atitudes, aparentemente inofensivas, podem se transformar em brechas que comprometem toda a nossa vida espiritual. Foi por isso que o sábio Salomão nos alertou: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Vamos, então, refletir sobre essas pequenas raposas. Você está protegendo o vinhedo do seu coração ou deixando brechas para a destruição? Na cultura bíblica, o coração simboliza o centro do ser humano, sua mente, emoções, desejos e decisões. Tudo o que somos e fazemos nasce nele. É o solo onde Deus deseja plantar a sua verdade e sua graça. No entanto, pequenas coisas, quase imperceptíveis, podem contaminar esse solo e permitir que um mal pequeno cresça e destrua algo muito maior. O Cântico dos Cânticos 2:15 fala sobre as pequenas raposas que devastam as vinhas. Essas raposas são uma metáfora para as coisas aparentemente pequenas, mas profundamente perigosas, que podem danificar nossa vida espiritual. São pensamentos, atitudes e escolhas que, se não forem confrontados, podem nos afastar de Deus e abrir portas para males maiores. O pecado raramente entra em nossas vidas de forma escandalosa. Ele começa pequeno, quase imperceptível. Uma pequena raposa, uma brecha no coração, e, antes que percebamos, o mal se instala. Foi assim com Caim. Sua inveja de Abel parecia um sentimento comum, mas ele permitiu que crescesse. Deus o advertiu: o pecado está à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4:7. Caim ignorou o alerta e, como sabemos, sua inveja se transformou em assassinato. Mas, afinal, que pequenas raposas estão invadindo o vinhedo do seu coração? Vamos explorar algumas delas e como elas podem comprometer sua vida espiritual. Muitas vezes, o que parece apenas uma preocupação passageira se transforma em uma corrente que aprisiona o coração. Quando nos preocupamos excessivamente, começamos a duvidar do cuidado de Deus. A ansiedade descontrolada pode nos levar à incredulidade. Jesus nos adverte em Mateus 6:34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A preocupação parece pequena, mas ao se instalar no coração, ela abre uma brecha para o medo, a dúvida e, eventualmente, a falta de fé. Você já percebeu como um pensamento negativo pode crescer? Ele começa com uma dúvida e logo se transforma em desespero. Guardar o coração significa confrontar esses pensamentos com a palavra de Deus, que nos lembra que Ele é a nossa fortaleza em tempos de angústia. Salmos 46:1. Quando confiamos em Deus, trocamos nossas ansiedades por paz, como diz Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Assim como a preocupação pode abrir a porta para a dúvida, há outra pequena raposa que também costuma ser subestimada: a crítica a si mesmo e aos outros. Criticar a si mesmo ou julgar os outros pode parecer algo insignificante, quase natural em nosso cotidiano. Mas essa pequena raposa tem o poder de envenenar lentamente o coração. Quando permitimos que pensamentos depreciativos sobre nós mesmos ocupem nossa mente, abrimos a porta para sentimentos de inferioridade, vergonha e até desesperança. Esses pensamentos nos afastam da nossa identidade em Cristo,
que nos chama de filhos amados e nos vê como obra-prima da criação, Efésios 2:10. Por outro lado, quando julgamos e criticamos os outros, semeamos orgulho, arrogância e falta de amor em nosso coração. O julgamento nunca edifica, apenas separa. Ele nos coloca em um pedestal de falsa superioridade, enquanto Deus nos chama a sermos humildes e compassivos. Jesus nos adverte claramente: não julgueis, para que não sejais julgados, Mateus 7:1. Essa declaração não é apenas um aviso sobre as consequências espirituais do julgamento, mas um lembrete de que fomos chamados para o amor, não para a condenação. Afinal, a crítica que hoje parece apenas um comentário inofensivo pode, amanhã, se transformar em atitudes arrogantes que destroem relacionamentos que Deus talvez quisesse usar para nos abençoar. Pense por um momento: será que você tem permitido que o hábito de falar mal dos outros ou de si mesmo cresça dentro de você? Talvez seja aquela crítica constante ao seu corpo, às suas capacidades, ou até comentários sobre alguém que você considera merecedor da sua reprovação. Essas atitudes são brechas espirituais que, se não forem fechadas, podem nos afastar de Deus e das pessoas. A alternativa? Substitua a crítica pela gratidão e pelo encorajamento. Quando sentir a tentação de criticar, pergunte a si mesmo: o que posso agradecer a Deus sobre essa situação ou essa pessoa? Ou, melhor ainda, como posso usar minhas palavras para edificar em vez de destruir? Lembre-se, as palavras têm o poder de gerar vida ou morte, Provérbios 18:21. Escolha usá-las para trazer cura, tanto para si mesmo quanto para os outros. Guardar mágoas pode parecer algo pequeno e até justificável. Afinal, quem nunca pensou: eu tenho o direito de me sentir magoado? Mas a verdade é que o perdão não é sobre o que os outros merecem, é sobre proteger o seu próprio coração. Quando alimentamos mágoas, estamos permitindo que elas criem raízes invisíveis dentro de nós, raízes de amargura que, silenciosamente, sufocam nossa alegria e contaminam tudo ao nosso redor. A palavra de Deus nos adverte em Hebreus 12:15: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Observe como a amargura não só perturba quem a carrega, mas também impacta os que estão ao seu redor. Uma mágoa não resolvida pode envenenar amizades, destruir relacionamentos familiares e, mais perigosamente, enfraquecer sua comunhão com Deus. Pense nisso: mágoas não são apenas sentimentos, são brechas espirituais. Cada vez que escolhemos reter o perdão, estamos deixando uma pequena porta aberta para que ressentimentos cresçam e se transformem em barreiras que bloqueiam o fluir da graça de Deus em nossas vidas. E o pior, enquanto guardamos a mágoa, quem nos feriu muitas vezes segue sua vida sem sequer perceber. O peso do rancor recai apenas sobre nós mesmos. Perdoar não significa aprovar o que foi feito ou minimizar a dor que você sentiu. Perdoar é um ato de libertação. É escolher colocar a ofensa nas mãos de Deus e confiar que Ele é o justo juiz, Romanos 12:19. É permitir que o amor de Deus cure suas feridas e restaure sua paz. Hoje, faça uma pausa e pergunte-se: existe alguém que eu preciso perdoar? Talvez seja um amigo que o decepcionou, um familiar que o magoou, ou até você mesmo. Não deixe que a mágoa roube sua alegria ou obscureça sua conexão com Deus. Perdoar pode ser difícil, mas é o caminho para a verdadeira liberdade. Jesus nos deu o exemplo supremo na cruz, quando declarou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Se Ele perdoou uma ofensa tão grande, será que também não podemos liberar perdão por algo menor? Liberte-se hoje.
Ore a Deus pedindo forças para perdoar e permitir que o Espírito Santo retire qualquer raiz de amargura do seu coração. Você descobrirá que, ao perdoar, o maior beneficiado será você mesmo, sua alegria será restaurada, e sua conexão com Deus, renovada. Não carregue o peso da mágoa. Entregue-o a Cristo. Desejar o que não é seu, seja a mulher do próximo, um objeto, status, ou até dinheiro, muitas vezes começa de forma sutil, como um pensamento aparentemente inofensivo. Mas esse desejo, quando alimentado, cresce e se transforma em cobiça. E a cobiça, por sua vez, nos conduz ao pecado. Tiago 1, 14 e 15 nos explica essa perigosa progressão. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A palavra deixa claro, o pecado raramente surge como algo grande e óbvio. Ele começa com pequenas sementes plantadas em nossos pensamentos e desejos. Pode ser um olhar demorado, um pensamento egoísta, um sentimento de inveja ou até mesmo uma busca excessiva por bens materiais. Esses desejos, se não forem confrontados, se transformam em ações que nos afastam de Deus e, em última instância, nos destroem espiritualmente. O desejo desordenado pode assumir diversas formas, como o egoísmo, que coloca nossos próprios interesses acima dos outros, um copo de bebida que parece inofensivo, mas que pode abrir caminho para excessos e vícios, a gula, que nos faz comer sem limites, ignorando o autocontrole que Deus nos pede, a ociosidade, que deixa nossa mente desocupada e vulnerável ao pecado, e, claro, a cobiça por bens materiais ou pelo que pertence ao próximo, que pode levar a uma insatisfação constante, impedindo-nos de enxergar as bênçãos que já temos. Essas pequenas raposas podem parecer inofensivas, mas cada uma delas é uma brecha espiritual. Como lemos em Eclesiastes 10, 1, assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Basta uma pequena indulgência para nos desviar do caminho de Deus e nos conduzir a um lugar de escravidão espiritual. O grande problema do desejo desordenado é que ele nos faz buscar satisfação em coisas que nunca poderão preencher o vazio espiritual que só Deus pode ocupar. Quando valorizamos mais o dinheiro, o status, ou até os prazeres momentâneos, estamos dizendo, mesmo que inconscientemente, essas coisas são mais importantes para mim do que Deus. É por isso que Jesus nos adverte: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Ele nos ensina que, quando Deus está em primeiro lugar, tudo o mais se ajusta. Mas, se colocarmos qualquer outra coisa no lugar de Deus, nossa vida sai do eixo e o resultado será frustração e afastamento espiritual. Hoje, faça uma pausa e reflita: existe um desejo que parece inofensivo, mas que tem ganhado espaço em seu coração e está lhe afastando de Deus. Lembre-se, o que você alimenta, cresce. Se você alimenta o desejo desordenado, ele crescerá e tomará o controle de sua vida. Mas, se você alimenta a sua alma com a palavra, a oração e a busca pela presença de Deus, será preenchido pela paz e satisfação que só Ele pode oferecer. Liberte-se hoje dessa armadilha. Substitua os desejos excessivos pela confiança de que Deus proverá tudo o que você realmente precisa. Foque no que é eterno, não no que é passageiro. Afinal, como Jesus disse, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8, 36. Priorize Deus em tudo o que fizer. Isso não só protegerá sua vida espiritual, mas também garantirá que você caminhe em contentamento, liberdade e propósito verdadeiro.
Escolha hoje buscar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas no tempo certo. Guardar o coração é mais do que evitar grandes pecados, é fechar cada pequena brecha. É vigiar nossos pensamentos, palavras e atitudes diariamente. Não subestime as pequenas raposas. Pequenas preocupações podem levar à incredulidade. Pequenas críticas podem levar à divisão. Pequenas mágoas podem envenenar sua alma. Pequenos desejos podem se transformar em grandes pecados. Hoje, peço que você ore e peça ao Espírito Santo para revelar as pequenas raposas que podem estar invadindo o vinhedo do seu coração. Que áreas você precisa proteger com mais zelo? Que pensamentos ou hábitos você precisa entregar a Deus? Assim como o vinhedo precisa de vigilância constante, o nosso coração também exige cuidado diário. Lembre-se, você não está sozinho nessa vigilância. Deus, o maior guardião, está ao seu lado, pronto para ajudá-lo a proteger e restaurar o vinhedo do seu coração. Peça a Deus que o ajude a identificar e remover essas pequenas brechas. Não permita que um pequeno mal comprometa a sua colheita espiritual. E lembre-se, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Que tal começar hoje, protegendo o vinhedo do seu coração?